Segredos ocultos, o segredo é guardado. Soldados e magos, unidos no enredo sagrado. O Egito ao terceiro Reich, o poder se esconde em rituais sombrios onde o sabre responde. E aí, pessoal? Hoje a gente vai mergulhar num tema que, sei lá, parece coisa de filme, sabe? Mas é mais real do que a gente imagina. A ligação entre magia e guerra. Parece meio doido, né? Mas acredite, a influência do ocultismo nos campos de batalha é muito mais profunda do que parece. É mais profundo do que a gente imagina, né? Muito, desde sempre, né? Essa busca por uma vantagem, uma ajudinha extra no mundo espiritual permeou diversas culturas desde o Egito Antigo. Nossa, é. Até os campos de batalha da Europa medieval. É mesmo. Você já imaginou, sei lá, generais romanos, aqueles caras, sabe? Sim. Consultando adivinhos antes de partir pra guerra? Total. Ou, sei lá, xamãs indígenas lançando feitiços pra proteger seus guerreiros? Pois é, parece coisa de Hollywood, né? Total. Parece roteiro de filme. Mas não é. E essa relação entre o místico e o militar, ela vai muito além do passado, sabe? Sociedades secretas, figuras controversas, tipo Rasputin. A gente vai desvendar tudo isso nesse nosso mergulho, um mergulho profundo na história da magia e da guerra. É isso aí. Vamos começar essa viagem, então. E nada melhor do que voltar lá no tempo. Bem no início, sabe? Dos campos de batalha da antiguidade. A gente sabe que a crença no poder da magia era super comum entre os guerreiros. Todo mundo acreditava, né? Mas como se traduzia na prática? Que tipo de rituais eles usavam? Bom, cada cultura tinha suas peculiaridades, né? Mas a busca por proteção, por algum tipo de vantagem sobre o inimigo... isso era universal. Os romanos, por exemplo, tinham os haruspices, que examinavam as entranhas de animais sacrificados para prever o futuro. Caramba! E, aconselhar os generais. Imagina a cena. Um general romano todo paramentado, esperando ansiosamente pelo veredito do haruspice sobre o resultado da batalha. Nossa, que pressão! E os gregos, com seus famosos oráculos? Os oráculos, eles eram considerados a voz dos deuses. Reis e generais os consultavam antes de qualquer decisão importante, inclusive em questões de guerra. Praticamente um Google da antiguidade, sabe? Verdade. Só que com um toque místico, né? Com certeza. E será que essas práticas, será que elas tinham algum efeito real nas batalhas? Ou era mais para dar um gás no moral das tropas? É difícil dizer com certeza, né? Mas o impacto psicológico era inegável. Imagina só. O exército inimigo vendo o general consultar um oráculo ou realizar um ritual mágico antes da batalha. Isso podia gerar medo, insegurança e até mesmo afetar o desempenho dos soldados em campo. Faz sentido. Falando em rituais, me lembrei dos egípcios, com aquela crença deles nos sonhos proféticos. Eles até tinham deuses específicos para a guerra, né? Sim. Os egípcios eram mestres em conectar o mundo espiritual com o material. Eles acreditavam que os deuses podiam se comunicar através dos sonhos e os faraós davam muita importância a esses presságios. E eles também usavam amuletos e talismãs para se proteger e fortalecer seus exércitos. E essa crença no poder dos amuletos se espalhou por várias culturas, né? Totalmente. A gente vê talismãs e amuletos sendo usados por guerreiros do mundo todo. Serviam como uma espécie de escudo espiritual, sabe? Protegendo os guerreiros do perigo e dando-lhes coragem. Para eles não era só superstição, era uma questão de fé. E não podemos esquecer do poder das palavras, né? Encantamentos, fórmulas mágicas. Em muitas culturas, a palavra tinha uma força, quase sobrenatural. Verdade. Em algumas tradições, o nome de uma pessoa ou de um deus era considerado sagrado e possuía um poder imenso. Acreditava-se que pronunciar o nome correto na hora certa podia invocar forças poderosas, curar doenças e até mesmo influenciar o curso de uma batalha. É incrível como a gente encontra essas crenças em diferentes partes do mundo, né? Cada cultura com suas nuances, mas todas buscando auxílio no mundo espiritual para lidar com os desafios da guerra. E essa busca não se limitava a rituais e amuletos. Existiam guerreiros que se dedicavam a aprimorar suas habilidades, tanto marciais quanto espirituais, se tornando verdadeiros. Guerreiros místicos? Guerreiros místicos. Vou falar mais sobre eles. Quem eram esses caras? Bom, a gente tem exemplos em várias culturas. Os samurais japoneses, por exemplo, não eram apenas guerreiros habilidosos, mas também cultivavam uma disciplina mental e espiritual rigorosa, baseada no Zen budismo. Eles acreditavam que a mente tranquila, focada, era a chave para a vitória. Interessante. E os ninjas? Sempre envoltos em mistério, eles também se encaixam nessa categoria de guerreiros místicos. Com certeza. Os ninjas eram mestres em espionagem, sabotagem, guerrilha, e suas técnicas de combate iam muito além da força bruta. Eles utilizavam o kudikiri, uma prática ritualística, com gestos com as mãos para canalizar energia, aumentar o foco e até mesmo se proteger de energias negativas, imagina.
No meio da noite, um ninja se preparando para uma missão, realizando esses gestos com as mãos, canalizando sua energia. Nossa, parece até cena de filme de artes marciais. E, falando em mistério, a gente não pode esquecer das sociedades secretas, né? Sempre envoltas em teorias da conspiração. Elas também têm um papel importante nessa história da magia e da guerra. Total. Os Templários, por exemplo, eram uma ordem militar e religiosa que misturava a fé cristã com o misticismo. Eles buscavam o Santo Graal, um objeto lendário com poderes mágicos, e seus rituais de iniciação eram repletos de simbolismo e segredos. Templários são realmente fascinantes. E que mistério essa busca pelo Santo Graal, né? Mas além deles, tivemos outras sociedades secretas que se destacaram ao longo da história, como os maçons, os Illuminati. Elas também buscavam o poder através do ocultismo. Bom, é importante lembrar que o secretismo sempre atraiu especulações, teorias conspiratórias. No caso dos maçons, por exemplo, muito do que se fala é baseado em boatos e interpretações, sei lá, equivocadas. Eles são uma fraternidade que preza pela ética, o conhecimento, a filantropia. E seus rituais, apesar de serem secretos, têm um caráter mais simbólico, moral, do que propriamente mágico. Então nem toda sociedade secreta estava envolvida com magia e poder. Exatamente. É preciso ter cuidado para não generalizar, né? Algumas sociedades secretas, como os Illuminati, causaram polêmica por suas ideias, tipo, revolucionárias para a época, defendendo a separação entre igreja e Estado. Já outras, como as tríades chinesas, se envolveram com o crime organizado e a violência. E essa ligação entre o poder e o ocultismo, às vezes, tomava formas bem curiosas, né? Tipo, a gente tem a figura do Rasputin, o monge místico que influenciou a corte do czar Nicolau II. Ah, o Rasputin, uma figura controversa, sem dúvida. Ele era visto como um curandeiro, um profeta, mas também como um manipulador. E o mais interessante, ele usava a sua aura mística para influenciar decisões políticas e militares. É mesmo. Parece que ele se metia em tudo, aconselhava o czar até em estratégias de guerra e essa história de que ele era mortal. Bom, essa é uma das lendas que cercam o Rasputin. Dizem que ele sobreviveu a várias tentativas de assassinato, o que só aumentava a aura de mistério em torno dele. Mas, no fim, a realidade alcançou a lenda, e ele foi assassinado de forma brutal. Uma história digna de filme, né? Mas falando em figuras excêntricas, temos outro personagem que mistura magia, espionagem e política. Aleister Crowley. Ah, o Crowley. Um ocultista polêmico, conhecido por suas práticas mágicas e sua personalidade extravagante. Ele afirmava ter realizado missões de espionagem durante a Primeira Guerra Mundial e até chegou a escrever artigos pró-Alemanha, que causou muita controvérsia. Crowley era realmente um personagem tipo único. Mas essa mistura de ocultismo e política não se limitava a figuras individuais, né? A Sociedade Thule, por exemplo, teve uma influência significativa no nazismo. Exatamente. A Thule era uma organização com fortes raízes no ocultismo, no misticismo. Eles acreditavam em Thule, uma terra mítica que seria o berço da raça ariana. Nossa. E essa crença foi incorporada à ideologia nazista. É assustador pensar como crenças místicas foram usadas para justificar um regime tão cruel e assassino. E a gente vê que essa obsessão por ocultismo permeava vários aspectos do nazismo, né? Desde os rituais da SS até a busca por artefatos mágicos. Sim. Hitler e Himmler eram fascinados por símbolos antigos, runas, e acreditavam que esses elementos tinham um poder oculto, que podia ser usado para fortalecer o Reich. Eles chegaram a criar expedições em busca de artefatos mágicos, como o Santo Graal, a Lança do Destino. E essa busca pelo poder através do ocultismo não se limitava à Alemanha nazista. Durante a Guerra Fria, tanto o ZUA quanto a União Soviética investiram pesado em programas de espionagem psíquica. Parece coisa de filme, mas é verdade. É incrível como a espionagem psíquica se tornou uma realidade na Guerra Fria. Os dois blocos se engajaram numa verdadeira corrida armamentista psíquica, tentando desenvolver espiões com habilidades paranormais, com uma visão remota, para obter informações valiosas sobre o inimigo. Visão remota. Tipo, a capacidade de ver coisas e lugares à distância usando apenas o poder da mente. Parece ficção científica. Pois é, e esses programas de espionagem psíquica eram tratados com maior sigilo, tanto pelo ZUA quanto pela URSS. E um dos programas americanos mais famosos foi o projeto Stargate, que treinava indivíduos com supostas habilidades de visão remota para espionar instalações inimigas. O projeto Stargate durou décadas e gerou muita controvérsia. Alguns acreditam que os resultados foram significativos, enquanto outros acham que foi pura perda de tempo e dinheiro. Mas é inegável que a espionagem psíquica despertou a imaginação do público e levantou questões fascinantes sobre os limites da mente humana. Realmente. E a gente vai continuar explorando esse tema fascinante na próxima parte do nosso mergulho profundo na história da magia e da guerra. Fiquem ligados. Agora é o lado mais agressivo da magia. O lado de ataque. Sim. Nós somos, ao mesmo tempo, vítimas e culpados, pois o conflito sempre tem dois lados. Então, quando precisamos nos defender, nos defendemos. Mas quando precisamos atacar,
não perdoamos. Aqui no Hora da Magia do E aí, prontos para voltar para nossa viagem pelo mundo da magia e da guerra? Bora. Na última parte a gente viu como a busca por uma vantagem sobrenatural moldou as estratégias militares de tipo desde a antiguidade. E aquela história da espionagem psíquica da Guerra Fria. Quem diria que generais se interessariam por poderes mentais? Pois é, de pirar a cabeça, né? Total. A gente acha que essas coisas são invenção de Hollywood, mas a história real às vezes é mais maluca que a ficção. Mas me diz uma coisa. A espionagem psíquica funcionou de verdade? Tipo, eles conseguiram resultados concretos ou foi só perda de tempo e dinheiro? Essa é a grande questão, né? O projeto Stargate, por exemplo, gerou muita controvérsia. Teve gente que acreditou piamente nos resultados, enquanto outros consideram tudo um grande engodo. A verdade é que muitos dos arquivos do projeto ainda são secretos, o que só aumenta o mistério e alimenta as teorias da conspiração. Entendi. É tipo aquele ditado, onde há fumaça há fogo. Mesmo que nem tudo seja verdade, alguma coisa deve ter acontecido para gerar tanta polêmica e secretismo, né? Mas mudando um pouco de assunto, lembra daquele caso do avião da Guarda Nacional que caiu em Long Island, em 1991? Parece que eles usaram visão remota para tentar encontrar o sargento Arden Smith, que estava desaparecido. Sim. E o mais intrigante é que alguns dos visionários afirmavam que o sargento ainda estava vivo, mas ele nunca foi encontrado. Esse caso mostra como a espionagem psíquica é um território obscuro e cheio de incertezas. A gente não sabe ao certo quão eficaz ela realmente foi. Pois é. É muita informação para processar. A gente viajou no tempo, desde os rituais de batalha da antiguidade até os programas secretos de espionagem psíquica da Guerra Fria, e a cada passo surge uma nova pergunta, um novo mistério. Mas me diz uma coisa. No fim das contas, qual é o legado dessa história toda? A magia realmente influenciou os rumos da guerra ao longo dos séculos? Olha, essa é uma pergunta complexa e não existe uma resposta fácil. A gente viu que a crença no sobrenatural motivava guerreiros, influenciava líderes e até mesmo era usada como arma psicológica. Mas é difícil separar o que é real do que é lenda, o que é crença genuína do que é manipulação e charlatanismo. Verdade. A história da magia e da guerra é repleta de personagens e eventos fascinantes, mas também de muita propaganda, desinformação e mistério. E cabe a cada um de nós analisar as evidências, questionar as narrativas e formar suas próprias conclusões. E aí, você que está acompanhando a gente esse mergulho profundo, o que acha? Acredita que a magia teve um impacto real nos conflitos armados? Deixe sua opinião nos comentários. Enquanto você pensa nisso, a gente vai continuar a nossa jornada explorando mais casos e personagens que marcaram a história da magia e da guerra. Isso aí. Preparem-se para mais revelações surpreendentes na próxima parte do nosso Deep Dive. De novo. Então, pessoal, hoje eu gostaria de começar a abordar um assunto que muitas pessoas me procuram, cursos de magia. Não é um passe de mágica, não existe pilim-pim-pim. Filme é ficção, não é realidade. Magia é outra coisa, tá? Não se iluda com Harry Potter, não se iluda com Senhor dos Anéis. Acaba tendo muito de arte. Nada mais é do que arte. A arte pode espelhar um pouco da realidade, um pouco, nunca inteira. A verdade é o que você vive, não é a verdade que criam para você. Então, dentro dessa perspectiva, a melhor forma e mais fácil de você começar a praticar magia, que eu posso indicar, é o curso Magia Prática de Sigilos. É um livro bem completo, tem várias alternativas, e depois que você acessou esse livro, estudou e praticou, aí as chances de você começar a praticar magia são muito maiores e efetivas, que é o mais importante. Então, por favor, quando você se indagar, como é que eu posso começar a fazer magia? Começa com o curso Magia de Sigilos. É muito simples e fácil. É o primeiro passo. Pode ser o único que você queira dar, pois é o suficiente para ser efetivo. Então, é isso que eu recomendo para vocês. É isso aí. Um abraço. E aí, pessoal? De volta para a última parte da nossa imersão no mundo da magia e da guerra. Já vimos de tudo, desde rituais antigos até espionagem psíquica. Ainda tem muita coisa pra gente desvendar, né? Muita. A gente explorou bastante a influência do cultismo nos campos de batalha, mas e o uso da magia para fins, sei lá, mais obscuros? A magia negra, por exemplo, sempre esteve presente em histórias de guerra. É verdade. Sempre cercada de mistério, de medo. Tipo, usar feitiços para atacar os inimigos ou se proteger de ataques lá, sobrenaturais. Isso. Nossa, parece coisa de filme de terror. Total. Existem vários relatos de generais, líderes que buscavam a ajuda de magos negros para amaldiçoar seus inimigos, causar doenças e até influenciar suas mentes. Lembra do Himmler e a obsessão dele pelo ocultismo? Sim.
Ele criou até um departamento tipo especial na SS, dedicado à pesquisa de práticas ocultas e à busca por artefatos mágicos. Parece que ele acreditava mesmo que a magia podia ser uma arma poderosa para o Reich. E essa crença na magia negra não se limitava só ao alto escalão nazista, né? Soldados de ambos os lados do conflito carregavam amuletos e talismãs para se proteger de maldições, feitiços. Sim. E circulavam histórias de batalhas que foram influenciadas por forças sobrenaturais. Nossa, esses relatos são realmente assustadores. Parece que a fronteira entre a realidade e a fantasia se dissolve completamente em tempo de guerra. Mas, voltando à espionagem psíquica, a gente falou bastante do projeto Stargate, mas e depois que o programa foi encerrado? O que aconteceu com os visionários remotos? Muitos deles continuaram a treinar, a desenvolver suas habilidades. Atuando como consultores independentes para empresas, organizações governamentais. Alguns até fundaram suas próprias empresas de visão remota, oferecendo serviços para vários clientes, desde investigadores particulares até agências de inteligência. Então a espionagem psíquica não morreu com a Guerra Fria. Não morreu. Apesar do ceticismo da comunidade científica, a crença no poder da mente continua forte. A gente vê isso no interesse crescente por práticas como a meditação, o yoga, outras técnicas que buscam expandir a consciência, explorar os limites do potencial. Verdade. E você, o que acha disso tudo? Acredita que essas habilidades psíquicas são reais? Ou seria tudo charlatanismo? Olha, eu prefiro manter a mente aberta. A história nos mostra que o que era considerado impossível numa época pode se tornar realidade em outra. Quem diria, há alguns séculos, que a gente poderia voar, falar com pessoas do outro lado do mundo, explorar o espaço, a ciência está sempre evoluindo e talvez um dia a gente tenha respostas mais concretas sobre o funcionamento da mente humana, os seus verdadeiros limites. Verdade. A gente não pode se prender a dogmas e preconceitos. O importante é continuar pesquisando, questionando, buscando a verdade onde quer que ela esteja. É isso aí. E essa busca pelo conhecimento é o que nos impulsiona a explorar temas complexos e fascinantes como a história da magia e da guerra. É isso aí. Chegamos ao fim de mais um mergulho profundo. Espero que vocês tenham curtido essa viagem pelo mundo do ocultismo, da espionagem, dos mistérios da mente humana. E lembrem-se, a história está cheia de surpresas e a verdade pode estar escondida nos lugares mais inesperados. Continuem curiosos, continuem questionando, nunca deixem de buscar o conhecimento. Até a próxima, pessoal. Espiões com poderes que ninguém pode ver. Na guerra mental a mente vai perceber. Do passado ao presente forças vão se alinhar. A magia e a guerra sempre a se entrelaçar. Do oculto à guerra, a linha é tênue. No campo da mente o inimigo é quem? Entre os símbolos e feitiços assim desenrolar. A guerra psíquica vem para dominar. Praticar a magia com campo militar.